So there's a lot of controversy about what did or did not happen. Para responder a essas questões, reescrevendo a história precisou recriar, com a maior precisão possível, as posições exatas dos fotógrafos, visando determinar o que eles registraram ou não. Gary Mack nos ajudou a reconstituir a cena. Well, I think many people don't realize how many films and photographs were taken in Dealey Plaza that day. There were so many different angles and so many different viewpoints, and so many questions that can be asked and hopefully answered by the photographs. Making people aware of this imagery and this information is important. O fotógrafo Robert Hughes trabalhava na parte sul da Praça Dealey. Na hora do almoço, ele escolheu um local próximo à esquina da Houston com a Main para filmar o desfile. Ele usava uma câmera Bell e Howell de 8mm carregada com película Kodachrome. As cenas mostram alguns espectadores na multidão. Quando o carro do presidente sai da Main, Hughes filma durante 18 segundos. Um trecho no meio desse filme também registra o depósito de livros escolares do Texas, incluindo o 6º andar onde estava o atirador. Several witnesses saw a gun sticking out the window and saw the shots fired. Hughes could have caught that, but by then the limousine was out of his sight. It had turned the corner and was out of his view, so he stopped filming. Within 5 seconds, the shooting started, just like that. Orville Nix também estava na rua Houston, perto de Robert Hughes. Então ele virou a esquina até chegar a Main, e apesar de estar longe, filmou a comitiva percorrendo a rua Elm. Orville usava uma filmadora Keystone de 8mm com zoom automático. Seu filho, Orville Nix Jr., recorda aquele dia. Well, the parade turned right here on Houston Street, so he started taking pictures. Got about 2 or 3 seconds worth of pictures taken there. Thought maybe he could get a better shot from right over here. I'll show you. Como vários outros, Orville Nix se reposicionou para filmar o desfile na Elm Street. He didn't think much about it till he heard a shot or a noise. When he did, he was up here and he turned and started taking pictures. O filme de Orville Nix mostra um dos ângulos do tiro fatal. Neste caso, bem de frente para o Grassy Knoll, o local onde, segundo alguns, havia um segundo atirador. Well, the Nix film is probably the second clearest film of the fatal shot to President Kennedy's head, but his film shows the grassy knoll during the shooting. If his film had been lighter, if, there might have been a clear image of the grassy knoll to know for sure whether there was another gunman there or not. Alguns dos fotógrafos estavam em posição privilegiada. Havia uma fotógrafa dentro do depósito de livros a poucos metros da suposta posição do atirador. Elsie Dorman trabalhava no 4º andar, a apenas 2 janelas de distância da janela do 6º andar. Embora não fosse hábil no manejo de sua filmadora doméstica de 8mm, resolveu filmar o desfile. Seu filho Jim relembra a experiência de sua mãe naquele dia. She had the camera along the side of her face, looking through the viewfinder. And she was filming the motorcade as it turned and then came down the street and then turned down Elm Street to the triple underpass. As imagens estão tremidas e fora de enquadramento, porque Elsie não gostava de olhar pelo visor da filmadora. The viewfinder in the camera was one that you had to look through, which of course obstructed her view and bothered her quite a bit because she really couldn't see what she wanted to see because the camera basically was in her face. It's such a wasted opportunity. She had the ideal location to record the limousine going down Elm. And this is the most frustrating film of all. Elsie Dorman was just flopping her camera around and she was an amateur. Este ângulo poderia ter revelado detalhes que confirmariam ou refutariam várias das muitas teorias conspiratórias. As árvores que hoje bloqueiam a visão eram bem menores em 1963. E o que hoje é conhecido como Grassy Knoll era bem mais visível.
Mas Elsie registrou imagens de outros fotógrafos, como a família Towner, que estava na esquina da Elm Street. Jim Towner estava com sua máquina fotográfica e sua filha Tina com uma filmadora. Tina Towner tinha apenas 13 anos na época do assassinato. A pedido de seu pai, ela usava uma filmadora doméstica Sears Tower Varizoom de 8mm. Jim Towner fotografava com filme para slides com sua Yashica Reflex 44 de objetiva dupla. Eles estavam exatamente na esquina das ruas Elm e Houston. He told me what to do. He told me to follow the motorcade around the corner instead of holding the camera still. Esta foto foi tirada no momento em que o carro do presidente saía da Houston. Jackie Kennedy certamente não imaginava o horror que aconteceria dali a 10 segundos. There were people in the way here, but as soon as I could see the motorcade through my lens, then I followed him around the corner like this. Okay. And when we could see only their backs, then I quit taking pictures. The Towner film ends moments before the shooting. Kennedy had gone from her view, and she couldn't see him anymore, so she stopped filming. Within a second or two at the most, bang, first shot. Acompanhando a comitiva presidencial pela Houston Street, também estava Phil Willis, então com 45 anos. Ele tirou várias fotos na Houston e depois mais duas quando a comitiva descia a Elm Street. Em sua última foto, ele enquadrou o Grassy Knoll. Ele usava uma máquina fotográfica Argus Altronic de 35mm. Sua filha Linda o acompanhava de perto. We were across from the courthouse and my dad began snapping pictures with an Argus 35mm camera. As the motorcade turned right onto Houston Street, my dad was still snapping pictures. As the limousine turned, positioned right about here, and he had stepped off of the curb and captured one of the last shots of Kennedy alive from this vantage point. Como imagem do presidente, este slide não é muito significativo. Mal se pode vê-lo. Mas a foto traz outros detalhes fundamentais. Logo adiante da limusine presidencial, pode-se ver claramente o Grassy Knoll. What's so tantalizing about the Willis picture is that if there was a Grassy Knoll gunman, he's got to be in the background there somewhere. And you can look at this picture for every day for the rest of your life, and you may or may not see anything. He was so close. Não há dúvida de que as imagens de Phil Willis só contribuem para aumentar o mistério. Marie Muchmore começou a filmagem na Houston Street e cortou caminho pela calçada para enquadrar a comitiva percorrendo a Elm Street. Ela também tinha uma filmadora Keystone de 8mm. Aqui vemos de novo a limusine presidencial avançando pela rua. Nesse momento, Marie cruzou a calçada e se virou para Elm Street. Com duração de apenas 3 segundos, suas imagens registraram o tiro fatal de outro ângulo. Nelas também aparece outro fotógrafo, cuja identidade intriga investigadores há várias décadas. Esta mulher, conhecida entre os pesquisadores como Senhora Babushka, aparece claramente com uma câmera diante dos olhos, registrando a cena fatal. Mas, misteriosamente, tanto ela quanto seu filme desapareceram depois daquele dia, alimentando o fogo da teoria conspiratória e somando novas especulações à nossa investigação. A woman has come forward claiming that she is that person. A Kodak lab technician remembers a photograph from a very different woman. That picture was out of focus, so the woman went home, walked out of history. Mas havia outra câmera, a poucos metros da limusine de Kennedy. Mary Ann Mormon, então com 31 anos, estava na Elm Street esperando sua chance de tirar uma foto. Ela usava uma câmera Polaroid Land semelhante a esta. A comitiva presidencial iria passar entre sua câmera e o Grassy Knoll.
as the car was coming. So there's a lot of controversy about what did or did not happen. Para responder a essas questões, reescrevendo a história, precisou recriar, com a maior precisão possível, as posições exatas dos fotógrafos, visando determinar o que eles registraram ou não. Gary Mack nos ajudou a reconstituir a cena. Well, I think many people don't realize how many films and photographs were taken in Dealey Plaza that day. There were so many different angles and so many different viewpoints, and so many questions that can be asked and hopefully answered by the photographs. Making people aware of this imagery and this information is important. O fotógrafo Robert Hughes trabalhava na parte sul da Praça Dealey. Na hora do almoço, ele escolheu um local próximo à esquina da Houston com a Main para filmar o desfile. Ele usava uma câmera Bell & Howell de 8mm carregada com película Kodachrome. As cenas mostram alguns espectadores na multidão. Quando o carro do presidente sai da Main, Hughes filma durante 18 segundos. Um trecho no meio desse filme também registra o depósito de livros escolares do Texas, incluindo o 6º andar onde estava o atirador. Several witnesses saw a gun sticking out the window and saw the shots fired. Hughes could have caught that, but by then the limousine was out of his sight. It had turned the corner and was out of his view, so he stopped filming. Within 5 seconds, the shooting started, just like that. Orville Nix também estava na rua Houston, perto de Robert Hughes. Tina Towner tinha apenas 13 anos na época do assassinato. A pedido de seu pai, ela usava uma filmadora doméstica Sears Tower Varizoom de 8mm. Jim Towner fotografava com filme para slides com sua Yashica Reflex 44 de objetiva dupla. Eles estavam exatamente na esquina das ruas Elm e Houston. He told me what to do. He told me to follow the motorcade around the corner instead of holding the camera still. Esta foto foi tirada no momento em que o carro do presidente saía da Houston. Jackie Kennedy certamente não imaginava o horror que aconteceria dali a 10 segundos. There were people in the way here, but as soon as I could see the motorcade through my lens, then I followed him around the corner like this. Okay. And when we could see only their backs, then I quit taking pictures. Towner film ends moments before the shooting. Kennedy had gone from her view, and she couldn't see him anymore, so she stopped filming. Within a second or two at the most, bang, first shot. Acompanhando a comitiva presidencial pela Houston Street, também estava Phil Willis, então com 45 anos. Ele tirou várias fotos na Houston e depois mais 2 quando a comitiva descia a Elm Street. Em sua última foto, ele enquadrou o Grassy Knoll. Ele usava uma máquina fotográfica Argus Altronic de 35mm. Sua filha Linda o acompanhava de perto. We were across from the courthouse and my dad began snapping pictures with an Argus 35mm camera as the motorcade turned right onto Houston Street. Da janela do 6º andar. Embora não fosse hábil no manejo de sua filmadora doméstica de 8mm, resolveu filmar o desfile. Seu filho Jim relembra a experiência de sua mãe naquele dia. She had the camera along the side of her face, looking through the viewfinder. And she was filming the motorcade as it turned and then came down this street and then turned down Elm Street to the triple underpass. As imagens estão tremidas e fora de enquadramento, porque Elsie não gostava de olhar pelo visor da filmadora. The viewfinder in the camera was one that you had to look through, which of course obstructed her view and bothered her quite a bit because she really couldn't see what she wanted to see because the camera basically was in her face. It's such a wasted opportunity. She had the ideal location to record the limousine going down Elm. And this is the most frustrating film of all. Elsie Dorman was just flopping her camera around, and she was an amateur. Este ângulo poderia ter revelado detalhes que confirmariam ou refutariam várias das muitas teorias conspiratórias. As árvores que hoje bloqueiam a visão eram bem menores em 1963. E o que hoje é conhecido como Grassy Knoll era bem mais visível.
Mas Elsie registrou imagens de outros fotógrafos, como a família Towner, que estava na esquina da Elm Street. Jim Towner estava com sua máquina fotográfica e sua filha Tina com uma filmadora. Então ele virou a esquina até chegar a Main e, apesar de estar longe, filmou a comitiva percorrendo a rua Elm. Orville usava uma filmadora Keystone de 8mm com zoom automático. Seu filho, Orville Nix Jr., recorda aquele dia. Well, the parade turned right here on Houston Street, so he started taking pictures. Got about 2 or 3 seconds worth of pictures taken there. Thought maybe he could get a better shot from right over here. I'll show you. Como vários outros, Orville Nix se reposicionou para filmar o desfile na Elm Street. He didn't think much about it till he heard a shot or a noise. When he did, he was up here and he turned and started taking pictures. O filme de Orville Nix mostra um dos ângulos do tiro fatal. Neste caso, bem de frente para o Grassy Knoll, o local onde, segundo alguns, havia um segundo atirador. Well, the Nix film is probably the second clearest film of the fatal shot to President Kennedy's head, but his film shows the grassy knoll during the shooting. If his film had been lighter, if there might have been a clear image of the grassy knoll to know for sure whether there was another gunman there or not. Alguns dos fotógrafos estavam em posição privilegiada. Havia uma fotógrafa dentro do depósito de livros a poucos metros da suposta posição do atirador. Elsie Dorman trabalhava no quarto andar, a apenas 2 janelas de distância. My dad was still snapping pictures. As the limousine turned, position right about here, and he had stepped off of the curb and captured one of the last shots of Kennedy alive from this vantage point. Como imagem do presidente, este slide não é muito significativo. Mal se pode vê-lo. Mas a foto traz outros detalhes fundamentais. Logo adiante da limusine presidencial, pode-se ver claramente o Grassy Knoll. What's so tantalizing about the Willis picture is that if there was a grassy knoll gunman, he's got to be in the background there somewhere. And you can look at this picture for every day for the rest of your life, and you may or may not see anything. He was so close. Não há dúvida de que as imagens de Phil Willis só contribuem para aumentar o mistério. Marie Muchmore começou a filmagem na Houston Street e cortou caminho pela calçada para enquadrar a comitiva percorrendo a Elm Street. Ela também tinha uma filmadora Keystone de 8mm. Aqui vemos de novo a limusine presidencial avançando pela rua. Nesse momento, Marie cruzou a calçada e se virou para Elm Street. Com duração de apenas 3 segundos, suas imagens registraram o tiro fatal de outro ângulo. Nelas também aparece outro fotógrafo, cuja identidade intriga.